Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e hoje a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos da América. Vem que eu estou te esperando aqui. Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo dos Estados Unidos? Alguém ainda tem? Alguém ainda deve ter? Será que a gente chegou no fim da chamada Pax norte-americana? Calma, respira, senta, anota, vem comigo que tu vai aprender, bebê. Vem que é fácil. Preste atenção. Os Estados Unidos ele se torna a grande potência econômica do planeta no período pós-Segunda Guerra Mundial. Não, Rodrigo, pós-Segunda Guerra Mundial é Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia do mundo. A gente está falando de um mundo capitalista. No mundo capitalista, os Estados Unidos assumem o posto de grande potência capitalista mundial no pós-Segunda Guerra. Até o final da Segunda Guerra, a grande potência econômica do planeta era o continente europeu. Afinal de contas, foi nessa Europa que você teve o início das grandes navegações, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. No século XIX, é essa Europa que comanda a partilha africana, o chamado imperialismo norte-americano, e é essa Europa que vai para a Primeira Guerra, vai para a Segunda Guerra, com as suas duas grandes potências, uma de um lado e uma do outro. A gente está falando da Inglaterra e da Alemanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o espaço físico europeu está destruído, está arrasado. Quando você fala da destruição do espaço físico europeu, você está falando da destruição de prédios, de casas, ruas, avenidas, bairros, fábricas, tirando, lógico, os milhões de europeus que acabaram morrendo nesses conflitos. Pensa bem, o espaço físico onde aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra foi o espaço físico da Europa. A guerra não chegou até os Estados Unidos. Os Estados Unidos interviu na Primeira Guerra, interviu principalmente na Segunda, mas a guerra não chegou no território norte-americano. É por esse motivo que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o território norte-americano está muito bem, obrigado, está intacto, e os Estados Unidos têm bala na agulha, tem grana para poder financiar a recuperação econômica da Europa através do Plano Marshall e a recuperação econômica do Japão a partir ali do Plano Colombo. Abre um parênteses, lembra que é os Estados Unidos que lançam as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos arrasam o Japão, os Estados Unidos recuperam economicamente o Japão. Não tem aquela música? Entre tapas e beijos? É a cara da relação entre os Estados Unidos e o Japão. Portanto, começa o período da Guerra Fria e é o fim da chamada ordem eurocêntrica. O eurocentrismo cai por terra depois da Segunda Guerra. E os Estados Unidos vêm como grande potência do mundo capitalista, disputando a hegemonia do planeta com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, capitalismo e socialismo. Nesse momento se instaura a chamada Pax norte-americana. Anota isso, Pax norte-americana. Os Estados Unidos sendo o ponto de equilíbrio nas relações políticas, econômicas e militares do mundo. Mas quem é esse Estados Unidos que tanto se fala de grande potência mundial? Esse cara aqui, que começou, que inicialmente era somente essa pequena faixa de terra banhada pelo Oceano Atlântico, a área das 13 colônias inglesas. Depois, esse território norte-americano, ele se expande em direção à porção oeste, na chamada Marcha para o Oeste, baseada na teoria do destino manifesto. O destino sagrado dos Estados Unidos é crescer e se desenvolver. Tiver um tempinho, assiste um filme chamado Cavaleiro Solitário. Ele tem no Netflix e ele tem também disponível lá no YouTube. Vai falar justamente sobre isso, o momento de expansão do território norte-americano em direção à porção oeste e esse conflito principalmente com as milhares de tribos indígenas que existiam na porção oeste do território norte-americano. Hoje, esses Estados Unidos economicamente vai merecer destaque. Vamos lá, ó.
Na porção oeste dos Estados Unidos, aqui, na porção nordeste dos Estados Unidos. Porção nordeste dos Estados Unidos, você tem a região conhecida como Cinturão de Ferrugem. É a área de industrialização mais antiga dos Estados Unidos, é a área de industrialização mais antiga da América, industrializada ali no século XIX. Por isso o termo Cinturão de Ferrugem, uma industrialização mais antiga e uma forte indústria pesada, principalmente a petroquímica e a metalúrgica. Na porção sudeste desses Estados Unidos hoje, aqui, ó, na porção sudeste dos Estados Unidos, na região do chamado Cabo Canaveral, você vai ter a NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana. Quando você vê aqueles filmes, né, ou aquelas reportagens, aquelas séries dos foguetes sendo lançados ao espaço dos Estados Unidos, eles saem daqui, da sua porção sudeste, é onde você tem o Cabo Canaveral. Na porção sul dos Estados Unidos, na fronteira com um cara aqui, ó, chamado México, você tem as chamadas empresas maquiladoras. São empresas norte-americanas instaladas nessa fronteira México e Estados Unidos para poder tentar reduzir o fluxo migratório de mexicanos em direção aos Estados Unidos. Guarda essa informação. Na costa oeste dos Estados Unidos, você tem o grande tecnopolo mundial, hoje, na costa oeste dos Estados Unidos, você tem um grande tecnopolo mundial hoje, que é a região do Vale do Silício. Espera aí, Rodrigo, mas os Estados Unidos não é uma das grandes potências agrícolas do planeta? É. E onde é que está essa produção agrícola dos Estados Unidos? Aqui, turma. Na sua porção central. Na sua porção central, nos chamados belts, ou cinturões. Os grandes cinturões agrícolas norte-americanos ficam nas planícies centrais norte-americanas. E esses cinturões agrícolas, eles contam com uma grande presença de tecnologia. Afinal de contas, os Estados Unidos é um dos pioneiros na chamada Revolução Verde. Técnicas agrícolas extremamente avançadas para melhorar essa produção. Os Estados Unidos, por exemplo, disputa com o Brasil a hegemonia na produção e exportação de gêneros como soja e milho. Os Estados Unidos, dentro desses cinturões agrícolas, tem o cinturão da soja, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão do leite, o cinturão da carne, o cinturão desses produtos de grande notoriedade no cenário internacional. E lembra, os Estados Unidos é uma grande potência militar, é a maior potência militar do planeta. 40% de todo arsenal militar do mundo está nas mãos dos Estados Unidos. Por isso que se diz, quem comanda os Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. E quem é o homem mais poderoso do mundo nesse exato momento? Ainda é o Trump? Ah, isso daí é a nossa aula 2. Não perde por esperar, não. Só vem. Beijo, tchau.